E aí, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Casos Reais. Essa semana eu prometi para vocês que eu vou colocar uma conversa toda semana, além do episódio normal que a gente tem toda quarta-feira. Então, hoje eu chamei o Dr. Eric Petri, ele vai se apresentar para vocês, ele já apareceu aqui antes, mas hoje eu queria bater uma conversa com ele, porque ele adora, né, falar, ele é tranquilo, ele é muito fácil também de conseguir perguntar, eu me sinto muito tranquila falando com ele, porque tem às vezes muitas pessoas não deixam, né, especialistas não deixam a gente fazer perguntas bobas, perguntas que às vezes para vocês são perguntas bobas, mas para a gente que está aqui do outro lado não são dúvidas que a gente tem. Então eu fico muito tranquila de fazer essas perguntas para você. Primeiramente, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, Érica. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui, prestando qualquer esclarecimento sobre psiquiatria forense. E aí fala sobre o seu Instagram, seu perfil novo, divulga e faz a divulgação. Então, meu nome é Eric Petri, né? Como a Érica falou, eu sou psiquiatra forense pela UFRJ e sou médico do Tribunal do Trabalho, aqui no Rio de Janeiro. Tenho o meu Instagram pessoal, é o @drericpetri, e tenho um Instagram com um colega que eu tinha dado um tempo, né? E agora nós estamos voltando, que é um Instagram onde a gente produz materiais para estudantes de psiquiatria, de medicina, etc., que chama Folia D. FOLIEA2. Vou colocar aqui embaixo, para quem quiser olhar. Eu já dei uma olhada, tá bem legal o conteúdo, acho muito interessante, adoro ficar olhando esse tipo de tema. Mas enfim, hoje eu trouxe você aqui para um tema específico. A gente traz nessas conversas um tema principal. Dessa vez a gente quer falar sobre o crescimento do true crime, né, os casos reais no mundo. Nos últimos anos, nos últimos 5 anos, teve um crescimento muito grande do tema, tanto nos documentários, quanto produções investigativas, quanto podcasts, qualquer tipo de mídia, o crescimento é inegável. E não diminui. Agora eu queria te fazer uma pergunta. O que você acha que no ser humano tem, nas pessoas, o que tem dentro da gente que faz com que a gente tenha essa curiosidade, essa vontade de pesquisar casos reais, crimes, né, assassinatos, na sua visão? Claro. Essa coisa do profissional, muitas vezes, não querer pergunta boba, ele fica com medo de estar numa saia justa, alguma coisa. Eu não tenho medo disso. Se por um acaso eu não saber alguma coisa, eu vou dizer com toda clareza que eu não sei. Da mesma maneira que o espectador pode confiar em tudo que eu falo, porque se eu estou falando alguma coisa, eu não estou inventando algo que é muito bem estudado. Então, essa pergunta é muito interessante, Érica. É um tema que eu amo, né, cara? Porque quem é psiquiatra forense acaba gostando, né, da parte criminal, é a parte que mais encanta. E aí, quando você pergunta sobre algo inerente ao ser humano, a gente tem que ir além da ciência, né? A gente vai a Freud, por exemplo. Então, Freud ia dizer que nós tínhamos alguns instintos primários. O mais forte é da autoconservação. Uma ocasião, eu tenho 2 filhos, né? Você tem filho, Érica? Não. Pois é, um dia você vai ver o que é isso. Eu tenho 2, um de 10 e um de 4. Uma ocasião, eu estava descendo num brinquedo com o meu mais velho, quando era bem pequenininho, eu fiquei impressionado. Eu ia me trumbicando com ele e o meu reflexo foi salvar ele. Não. Eu fui de cara, me estrupei todo e eu fiquei impressionado porque eu não pensei naquilo, não. Vou, né? Ou como num tiro, que você se coloca na frente da bala para salvar o seu filho de uma maneira deliberada. Não, foi uma coisa reflexo mesmo, né? Foi uma coisa instintiva. Bom, então tem o da autoconservação, o instinto sexual, a pulsão sexual, que é muito forte em todos nós, né? Que é uma coisa animal, né? Autoconservação e sexual, preservação da espécie. Agora, o que a gente também tem, Érica, e isso daí, muitas vezes, para o cara que não estudou psicologia, psiquiatria, ele tem uma certa repulsa com essa ideia, é um instinto agressivo. Isso é inerente a nós. Nós temos um instinto agressivo e todos nós temos dentro de nós um sadismo. A gente tem. Isso é humano, não tem. Pega Madre Teresa de Calcutá, pega São Francisco, todo mundo tem. Jesus Cristo, todo mundo tem isso. Todo mundo tem. Quem é humano tem um instinto heteroagressivo. Isso vai se manifestar de várias formas. Por exemplo, uma ocasião o Galvão Bueno estava narrando sobre o MMA e o pessoal deu uma sacaneada nele, né? Porque ele falou assim, os gladiadores do século XXI. Ficou meio engraçado. Mas é exatamente aquilo, quer dizer, na época dos gladiadores, o povo ia sedento de ver sangue.
O povo ia sedento. E hoje em dia, isso eticamente não é mais permitido, mas a gente vê dois caras se esmurrando. Eu, particularmente, não gosto. Odeio aquilo. Acho pavoroso os caras se esmurrando. Mas o meu sadismo, ele está aqui onde no meu tesão de estudar isso. Claro. Então, quando uma pessoa... quando você vê um crescimento tão grande nessas séries, nos filmes, nos documentários, nada mais é do que isso. E é uma ideia que deixa a gente um pouco, assim... tem um certo asco, mas quer dizer que eu gosto disso, mas você gosta, porque você está procurando isso. O povo está procurando isso, a população, a sociedade. Não é à toa que tem crescido, né? Então, quando você pergunta, Eric, qual é o motivo humano? É esse. A gente tem esse instinto e, de alguma forma, existe algum tipo de satisfação, de fascínio em ver esse tipo de coisa horrorosa, né? Mas aí entra também, não quero dizer que a gente é um animal mau, não. Entra toda a nossa parte boa, a gente fica apavorado com a situação. Nossa, que troço horrível. Gente, como é que isso é capaz de acontecer, né? Sim, e a empatia, que é o que nos torna bons. Então, todos nós temos uma parte boa e uma parte ruim. Então, essa parte, na maior parte de nós, a gente tem uma empatia que fica, meu Deus, mas como é que isso pode acontecer? Como é que você se coloca na pele do outro e você fica meio apavorado com essa situação. Inclusive, o tema se essas pessoas são 100% ruins, né? Foi o último tema da nossa conversa aqui. Mas uma coisa que eu, pesquisando sobre esse tema, eu encontrei é que um dos motivos também para a gente ter essa vontade de assistir true crime, de saber sobre esses casos, é a vontade também da gente se manter seguro, da gente tentar evitar que aquilo possa acontecer com a gente. Na nossa cabeça, a gente achar que essas experiências das outras pessoas podem nos ajudar a gente não sofrer o mesmo. Ou olha, isso daqui essa menina fez, eu não vou fazer, nunca. Então, você acha que isso também tem uma relação, assim, não só o da gente ter esse fascínio que está dentro da gente, né, como ser humano, mas também como uma certa proteção? Total. Isso que eu te falei, Erika, é uma maneira, é uma coisa muito, muito primordial do ser humano. É lógico que existem, para além disso, milhões de outros motivos pelo qual a gente se encanta para ver isso. E um deles é justamente o medo. Quer dizer, você quer entender qual é o perfil daquele cara, você quer entender qual foi o mole que aquela vítima deu. Muitas vezes não deu mole nenhum, foi um azarado completo. Mas você quer entender, poxa, como é que eu posso me proteger? Mesmo que eu estiver aqui numa cidade do interior dos Estados Unidos super pacata, poxa, talvez seja bom eu trancar a porta, porque não vai ter um ladrão, mas pode ter um alucinado desse, né? Enfim. Então, existe isso também, né? Um medo, né? Uma maneira de se proteger. E aí eu vou elogiar muito o teu programa aqui, porque o que acontece? A maneira como as pessoas colocam isso é de uma maneira muito espetaculosa, né? A mídia é muito sensacionalista. O que sai nas capas de jornal normalmente são as coisas espetaculosas. E você traz os profissionais aqui para poder esclarecer para as pessoas. E isso serve para você entender o perfil, porque fala-se muita besteira, né? Para você entender o perfil de quem comete o crime e para você ver como é que você pode se proteger de uma situação dessa, né? E quais são os sinais, os indícios, né, dos criminosos, dos locais, dos modus operandi, enfim. Sim, obrigada. Eu odeio falar, odeio falar sobre coisas que eu não tenho 100% como falar sobre aquilo. Então, por isso que eu gosto de trazer outras pessoas. Uma coisa que ao longo do tempo, nosso podcast aqui, inclusive, ele é 87% público feminino. E uma coisa que me pegou, eu peguei pensando bastante sobre isso, pesquisei muito sobre isso no início do ano, foi por que as mulheres gostam mais de true crime do que os homens. E se você está andando na rua, você conversa com alguma pessoa, são sempre as mulheres que sabem sobre os documentários de true crime, que conversam com você sobre o que aconteceu. E realmente a maioria do público feminino no podcast True Crime é 80 para cima feminino. E eu queria saber a sua opinião, como especialista, a sua opinião mesmo, não precisa vir dado, nada disso, é a sua opinião. Por que você acha que tem mais mulheres e por que as mulheres gostam mais de true crime? Então, aí eu já não vou te passar um dado científico, vou te passar a minha opinião. Eu acho que as mulheres, elas acabam sendo fisicamente mais fracas e sendo vítimas mais... de crimes mais violentos, que normalmente são perpetrados de homens com mulheres, né? Seja violência doméstica, ou sejam os próprios assassinatos que muitas vezes
aquilo que eu falei da outra vez, né? O homem, quando vai cometer um crime, ele comete de uma maneira muito assim, esparteja, faz aquela estrepulha toda, e acaba sendo uma coisa muito mais sádica do que quando é o contrário, uma mulher cometendo um crime, né? Além do que, tem essa questão que você falou também, né? Assim, a mulher, ela, como é teoricamente mais indefesa do que o homem, ela vai procurar muito mais consumir esse tipo de produto para poder se proteger também, né? Mas isso assim, eu nunca li nada com base científica de que mulheres têm preferência por true crime, entendeu, Érica? Eu estou tentando elaborar aqui alguma coisa que faça sentido. Sim. O que eu vi, que é de acordo com uma psiquiatra forense dos Estados Unidos, é que ela falou que as mulheres têm mais empatia do que os homens. E por isso que elas ficam mais... realmente sentem mais empatia pela história da vítima. Então elas ficam com aquilo, assim, por exemplo, eu vou assistir o Jeffrey Dahmer, que agora está em super em alta. Eu vou ficar com aquela história das vítimas muito mais do que, por exemplo, talvez um homem ficaria com aquele caso. Seria talvez pela empatia. Então, vamos lá. Mas cuidado com essa frase, vamos lá. As mulheres não são mais empáticas que os homens, em hipótese alguma. Elas são mais empáticas nesse tipo de crime. Por quê? Entendeu? Porque, assim, aí voltando a Freud, a gente tem uma coisa que chama psicologia das massas. A gente tende a se dividir em tribos, né? Então, seja por nação, você encontra um brasileiro aí, às vezes você, né? Pô, brasileiro e tal, não sei o quê. Em Nova York. Hoje, então, o que não faltava era brasileiro. Pois é. Aí eu sou botafoguense. Eu encontro um botafoguense na rua. Botafoguense? Sou botafoguense doente, roxo. Botafoguense? Só. Encontrei um botafoguense? Então, quando eu encontro um botafoguense na rua, eu já me identifico. Não é raro, não. São 2 milhões. Eu já encontro, assim, e já... Porra, Botafogo, não sei o quê. Então, a gente tende a se dividir em tribos e se identificar. E aí, tomar um pouco mais o sofrimento daquele. E aí, quando você fala de mulheres... As mulheres vão, óbvio, empatizar muito mais com a causa porque existe uma identificação com o grupo feminino, que é um grupo que é mais, sem dúvida, mais afetado nessa situação, mais suscetível. Então, eu acho que quando ela quis dizer mais empatia, ela quis dizer nesse sentido, de se identificar com a vítima, que normalmente é a mulher. Sim. Casos de violência sexual, casos de Tinder, de aplicativo de relacionamento, de redes sociais. Concordo, isso é verdade. Não, eu quis trazer realmente essa visão, porque, por exemplo, se eu fosse falar para qualquer outra pessoa, eu ia continuar compartilhando que não está errado essa visão, mas foi o que você falou, é diferente. Nesse tema, as mulheres sentem mais empatia do que os homens. Mas isso não quer dizer que em todo o resto, não. Mas eu achei muito interessante quando eu paro e olho para meu público daqui do Casos Reais, é que realmente todo mundo que comenta, a maioria são mulheres, e eu fiquei curiosa com isso, e realmente eu vim com essa questão. Mas é isso. Hoje eu queria só te fazer algumas perguntas. Você tem mais alguma coisa para adicionar sobre esse tema? Por que você acha que isso gera tanta curiosidade nas pessoas? Se você acha que esse tema talvez vai diminuir daqui a alguns anos ou não? Não, eu acho que não vai diminuir. Acho que o fascínio do ser humano sempre vai ser enorme com esse tipo de temática, né? E mais uma vez enfatizando e parabenizando o teu programa, acho que isso é muito importante. Então, você usar os fatos que são sensacionalistas para trazer informação para a pessoa, né? Aí, só uma última coisa. Por exemplo, quando uma pessoa vai abordar o suicídio, existem maneiras de se abordar para que não haja um contágio da ideia de suicídio. Sim. Entendeu? Então, assim, tem uma coisa... Já ouviu falar no efeito Werther? Não. O efeito Werther é o seguinte. O Goethe escreveu em 1774 um livro chamado O Sofrimento do Jovem Werther. E durante o romance, era um romance super bonito, não sei o quê, o cara vai se suicida no final. O que aconteceu nos anos seguintes foi que começou a ter uma opção de suicídio. Ou seja, um suicídio por contágio. Então, a gente não pode esquecer que esse tipo de coisa pode contagiar. É óbvio que, um crime de serial killer não vai contagiar a mim nem a você. Mas talvez um cara ali que tem aquela coisa meio dentro dele, ele começa... Tanto é que os mass murders, assassinos em massa, tem muito isso. Eles ficam vangloriando né? Enfim. Então, acho que tem que ter uma responsabilidade para passar isso. E aí, eu queria só deixar parabéns aqui para você, porque eu acho que você faz isso muito bem.
Obrigada. Não, realmente, eu sou jornalista, né, formada, e a gente aprende que a gente realmente não pode falar sobre suicídio. A gente não pode falar sobre suicídio, mas eu vejo que nos últimos anos, com o podcast, as mudanças das mídias, que tem se falado muito mais sobre isso, muito mais normalidade, o que é uma coisa que tem que tomar um pouco de cuidado. Eu acho que por isso que a importância de ser um jornalista, de não ser nada contra, mas a pessoa ali que é fulano de tal e cria um podcast e aí fala sobre caso da Nardone, enfim. Mas essa semana a gente está com o caso do Jeffrey Dahmer. E o caso do Jeffrey Dahmer, uma coisa muito interessante nesse âmbito, né, da questão psíquica, é que ele foi analisado por pessoas que não eram nem psiquiatras da área de defesa nem de acusação, por fora, chamaram para o tribunal para poder analisar o que ele tem, se ele realmente era uma pessoa que não tinha nenhum tipo de distúrbio, ele tem, né, mas se ele era são, né, se ele sabia o que ele estava fazendo. E eles analisaram que ele era, porque ele cometia os crimes de um jeito que ele já planejava um pouco, já sabia quem ele ia, então ele não era impulsivo. Porém, a questão sexual, olha que interessante, a questão sexual nele era muito forte, e ele tentava manifestar nos homens gays que ele encontrava esse ódio que ele tinha por ele ser gay. Então, por isso que ele tirava a vida dos gays, porque ele odiava aquele sentimento nele. Então, ele tirava a vida do outro homem que era gay. Eu achei isso muito, muito incrível, essa análise. Mas assim, Érica, normalmente o serial killer, ele tem uma perversão sexual e, ao mesmo tempo, sim, ele tem um ódio que não cabe dentro dele, no caso de Jeffrey Dahmer, com outros homens, pelo fato dele ser homossexual e não se aceitar. Mas no caso de outros homens, contra a mulher. Normalmente contra sim, a mãe, muitas vezes, né? Então, sim, isso que acontece. Mas ele, sem dúvida, não padece de nenhum transtorno psiquiátrico. Os modus operandi dele são muito clássicos de um serial killer, um cara totalmente perverso, né? Aquela coisa bem típica, né? Muito, muito. Esse é um caso que traz muitas coisas. A questão racial também, né? Porque, enfim, um homem branco, olhos claros, né? Que passou por várias coisas e ninguém nunca notou. Então, esse caso, assim, realmente chama atenção. E a gente trouxe no podcast, deixando claro que não tem... que a série é um pouco fictícia, né? Então, a gente gosta de dizer que isso é um caso real. Isso não é uma ficção, é um caso real. E que nem tudo que está ali é verdade. Eu, pelo menos assistindo, eu achei que o Jeffrey Dahmer virou um cara maneiro. Tipo, maneiro na série, assim. Parecia que é bizarro como eles conseguem modificar a imagem, né? Enfim, não sei se você assistiu. Não assisti, mas eu conheço muito bem a história dele. E é interessante, também tem um outro seriado, não é serial killer, mas pega um psicopata muito conhecido, que foi o da Síndrome de Estocolmo, chama Clark, a série. Sim. É um psicopata que ele é tão sedutor que você, em alguns momentos, você gosta dele na série, né? Mas é um psicopataço, né? Sim. E o Jeffrey Dahmer e a capacidade desses caras de seduzir, de mentir, de ludibriar é tão grande que ele, uma ocasião, um dos primeiros crimes dele, se não me engano, foi um dos primeiros crimes, com certeza. Ou, não sei se foi o primeiro. Ele foi pego, você sabe disso, ele foi parado numa blitz por 2 policiais e tinha um corpo na mala. Sim. E ele foi tão frio que os caras não olharam a mala. Depois, na outra situação, ele com 2 policiais, um chinesinho saiu, conseguiu fugir, e ele consegue, não, isso aqui é meu namorado de trás de volta. Quer dizer, é a frieza de um psicopata, não tem outro diagnóstico desse cara, é um psicopata de marca maior. E também porque eu acho muito, porque ele era uma pessoa branca, loura, de olhos claros, e que aí você fala, não, esse cara aqui parece um nerd, tá tudo bem, só é gay. E eles colocam, e isso fica muito claro, né? Eles colocam assim, parece que naquela época, tudo de errado dele talvez fosse porque ele fosse gay. Então eles colocavam, não, é um problema gay. É porque é gay. Exatamente. Sabe? Mas enfim, esse caso é um caso que tá muito em alta. Eu já falei, que eu sempre falo aqui no meu podcast, que eu odeio trazer serial killer. Odeio o caso de serial killer. Porque eu acho que é a perversão pela perversão. Eu não acho que a gente não consegue ajudar a nada acontecer, a gente não consegue divulgar aquele caso, a gente não consegue lembrar da vítima, porque das vítimas até a gente consegue lembrar,
mas as coisas muitas vezes já foram encerradas, virou mais uma coisa mais espetáculo, virou um espetáculo, né? As pessoas criam um espetáculo. Então eu trago porque as pessoas pedem, mas porque Netflix só se fala da série do cara. Mas, assim, para você também deve ser muito importante pesquisar essas pessoas, né? Sim, claro. Tem que ter estômago, né? Faz um bom tempo que eu não leio sobre, mas eu lia um pouquinho, ficava 2 meses sem ler, depois eu lia outro. É pesado, é pesado. Tem que ter muito estômago. Eu até, no dia do Jeffrey Dahmer, quando eu gravei, eu queria gravar outro. Eu queria gravar outro episódio de um outro caso, junto. Eu não consegui. 40 minutos falando, eu não consegui. Eu falei, não vou gravar hoje. Outro, sabe? Mas, enfim, muito obrigada, Eric. Érica, muito obrigada pela parceria, por fechar, de conversar assim, em cima da hora. Eu te posto, assim que eu postar, eu te mando. Vou tentar postar logo. E, enfim, não faço nenhum corte aqui. Então, é isso aqui que vai ao ar. Então, só para a galera saber que a gente não está cortando nada dessa conversa. Tudo que está aqui vai ao ar. Então é isso. Vejo vocês no próximo episódio do Casos Reais. Quarta-feira a gente está aí com mais um episódio. Muito obrigado, Eric. Se quiser falar mais alguma coisa, eu vou colocar o seu Instagram aqui na tela, sempre, e na descrição. Então, qualquer coisa que vocês quiserem mandar, perguntar, e também sigam ele, por favor, que ele dá muita moral aí para Casos Reais e também é um ótimo profissional e está postando muita coisa interessante. Muitas pessoas aqui do Casos Reais são estudantes de direito, são pessoas que estão fazendo o Enem para poder entrar em psiquiatria, psicologia. Então, acho muito legal acompanhar esse perfil. Legal, Érica. Obrigado. Beijo grande aí. Boa noite. Obrigada.